Graças a Deus, eu tenho uma vida muito saudável. O PELC melhorou a minha vida 100%, né? Melhorou minha saúde, melhorou meu sistema de viver. O PELC para mim foi um grande aprendizado. Foi a partir do PELC aqui que eu ingressei na música e agora estou tentando realizar meu sonho. Me ajudou muito na minha vida, na minha saúde, no geral. Para assegurar uma proposta de política pública e social que atenda às necessidades de esporte recreativo e de lazer, o governo federal, por meio do Ministério do Esporte, criou o programa Esporte e Lazer da Cidade, também conhecido como PELC, e o programa Vida Saudável. É por meio da implantação de núcleos de esporte recreativo e de lazer que os programas se desenvolvem. Vamos entender o que é cada programa? Começando pelo PELC, o programa Esporte e Lazer da Cidade. Eu acho que o projeto PELC trouxe a esperança para todos ter aquele momento de lazer. Muitas das pessoas que vieram até o programa vieram atraídas pela proposta de aulas de graça. São muitas coisas boas que existem no programa, né? Participamos de esporte, teatro, ginástica, dança. O esporte incentiva os jovens, tanto os jovens quanto os adultos, né? Depois do PELC, eu aprendi a ter segurança, corrigir a postura, e eu acho que eu sou capaz de muita coisa. Criado em 2003 pelo Ministério do Esporte, o PELC, além de proporcionar a prática de atividades físicas, culturais e de lazer para todas as faixas etárias, crianças, jovens, adultos, idosos, incluindo pessoas com deficiência, estimula a convivência social, a formação de gestores e lideranças comunitárias, contribuindo para que o esporte e o lazer sejam tratados como direito de todos. O programa ele tem muito isso de trabalhar com toda a comunidade. Isso vem de encontro aos anseios que a comunidade tanto espera. Nós trabalhamos a formação de jovens para que eles possam ser protagonistas desse debate nos seus bairros, no lugar onde eles moram. O PELC acabou se tornando uma ferramenta de construção da sociedade, né? Uma ferramenta de cidadania. Como o Brasil vem passando por inúmeras transformações de um país em desenvolvimento, passou-se a viver mais, o que nos desafiou a refletir e promover políticas públicas voltadas para a qualidade de vida do cidadão idoso. Por isso, foi criado o programa Vida Saudável, que visa oportunizar a prática de exercícios físicos, atividades culturais e de lazer, preferencialmente para o cidadão idoso. A pessoa, quando ela se aposenta, né, ela para de trabalhar e normalmente ela não tem uma atividade para fazer. Moro sozinha, então isso aí é uma coisa para preencher, né, a gente, né, que a gente fica dentro de casa, sem televisão, deitado, né? Então é um momento da gente se divertir, da idade a gente também tem que se divertir, né? O que mata a terceira idade é a tristeza. Através desse programa é que me deu ânimo, voltei a viver. Com o programa, eles se sentem mais ativos, vê que eles têm muito tempo para frente e tem muita coisa a fazer ainda. Eu me sinto bem, me sinto, falar a verdade, com os 20 anos. Agora que você já conheceu um pouco dos programas, vamos falar sobre como apresentar a sua proposta pedagógica ao Ministério do Esporte. Para isso, é preciso saber onde obter as informações e orientações no site do ME, www.esporte.gov.br. Nas páginas dos projetos é onde estão as diretrizes das ações, considerados documentos orientadores para o planejamento pedagógico, contendo as demais informações sobre os programas. É muito importante considerar as normas vigentes para o planejamento. Fique atento também nas emendas parlamentares, verificando a última versão. O instrumento chamado Planejamento Pedagógico encontra-se no anexo de ambas as diretrizes. Para fazer o preenchimento do formulário PP, você deve primeiro salvar o arquivo em seu computador. Ele está disponível na página oficial do Ministério. Depois de preenchê-lo, você deverá cadastrá-lo no portal dos convênios do governo, o SICONV. Acesse www.convenios.gov.br/SICONV e finalize nessa página o registro, para que possamos avaliar o seu projeto. Vamos para o passo a passo de como preencher o planejamento pedagógico dos programas. É através do preenchimento PP que a proposta de implantação de núcleos do PELC ou Vida Saudável para o seu município será avaliada. Para iniciar o cadastro da proposta, é preciso definir o programa social escolhido e, na sequência,
o tipo de núcleo quando se tratar do PELC, urbano ou para povos e comunidades tradicionais. Informe a cidade onde o programa será implementado. Identifique a entidade proponente, informe o responsável técnico pelo projeto. Identifique agora o segmento da entidade de controle social, fale sobre o local onde será inserido o projeto. Faça breve descrição com as características do município. Justifique o seu projeto. É necessário apresentar de modo claro a importância desse programa para a entidade, respondendo às questões. Por que planeja-se esse projeto? Por que este projeto é importante para a comunidade? Escreva sobre o objetivo geral da proposta para a implantação de núcleos de esporte recreativo e de lazer. Agora é hora de falar dos objetivos específicos. Os objetivos específicos são alvos concretos que se busca alcançar no âmbito do projeto. Cadastre as entidades parceiras do seu projeto. Não se esqueça de definir, neste campo, quais serão as atribuições das entidades parceiras, informando qual é a contribuição da parceria na execução do projeto. É muito importante utilizar as diretrizes vigentes. Considerando o número e o tipo de núcleos, no caso do PELC, defina o quantitativo do público-alvo que será beneficiado diretamente com as atividades oferecidas, com a estimativa de pessoas que serão inscritas no projeto. A participação de pessoas com deficiência é de suma importância em ambos os programas. Agora é hora de dar a escalação do seu time. Informe o número de pessoas contratadas para o desenvolvimento do convênio. Para calcular esse número, lembre-se que cada um dos programas conta com um coordenador pedagógico, a depender do número de núcleos, coordenadores de núcleos e agentes sociais. Seu time está começando a ganhar forma. Por isso, é importante dar atenção aos próximos pontos a seguir. Eles serão fundamentais para que a sua proposta seja vencedora. O processo seletivo e forma de contratação deverão ser acompanhados por meio de edital público. Recomenda-se contratos seguindo as normas trabalhistas previstas na CLT, contratos terceirizados seguindo as normas previstas na Lei 8.666/93, contratos de estagiários via entidade que realize ação em universidades. Além disso, é importante atentar-se que, no momento da elaboração do projeto, a entidade deve planejar a forma de contratação de RH para garantir todas as previsões necessárias e evitar atrasos no início da execução. Não pode ser previsto ressarcimento de despesas a trabalhos voluntários. Aqui, você deve nominar e descrever os dados de cada núcleo e, quando necessário, dos subnúcleos que serão implantados. Os núcleos são espaços de convivência social, onde as manifestações de esporte e lazer são planejadas e desenvolvidas. Praças, quadras, salões paroquiais, ginásios esportivos, campos de futebol e clubes sociais são exemplos de espaços que podem ser adotados como núcleos. Esses lugares, tomados como núcleos, devem ser tratados como locais de referência. Na escolha dos núcleos, é fundamental considerar as regiões menos favorecidas pela política pública local de esporte recreativo e de lazer. Para cada núcleo previsto, é possível implantar no máximo 2 subnúcleos, visando diversificar as atividades, tendo em vista os limites físicos que cada núcleo possua. Porém, fique atento. A centralidade das ações deve ocorrer no núcleo com capacidade de beneficiar o maior número possível de pessoas. Já os subnúcleos devem servir de extensão do núcleo, ficando na abrangência do mesmo, e não em outros bairros. As atividades sistemáticas são aquelas com frequência mínima semanal, também chamadas de oficinas. Podem ser oficinas de atividades físicas, esportivas, lutas, danças, jogos populares, brinquedotecas, atividades de leitura, projeção de filmes. Essas atividades devem ser organizadas na forma de oficinas, com local e horário pré-estabelecidos. Durante o preenchimento do planejamento pedagógico, é muito importante que sejam previstas atividades sistemáticas, com duração mínima de 1 hora, nos turnos matutino, vespertino e noturno, incluindo finais de semana. As atividades assistemáticas são eventos de esporte recreativo e lazer, organizados de forma participativa, promovendo a integração entre os participantes dos núcleos, entre os núcleos e destes com a comunidade. Os eventos devem favorecer o diálogo entre as experiências vividas. A comunidade local deve participar do planejamento, da execução e da avaliação dos eventos de esporte recreativo e lazer. Alguns exemplos de eventos que podem ser realizados pela entidade são
lançamentos do programa, festivais culturais, esportivos, artísticos, gincanas, ruas de lazer, colônias de férias e etc. Todos eles devem ter caráter participativo e não competitivo. No campo Inscrição dos participantes, você deverá detalhar o processo de inscrição dos participantes, informando onde serão feitas as inscrições, quando serão feitas, qual será o instrumento utilizado. Você também deve se atentar para a forma com a qual será feita a divulgação das inscrições, para que o maior número de pessoas tenha acesso ao anúncio da abertura do processo. O convênio pode usar várias ferramentas para divulgação e propagação das ações desenvolvidas no programa. Você deve preencher o planejamento pedagógico, detalhando quais serão as ferramentas utilizadas e as ações de divulgações das atividades desenvolvidas. Entre as atividades, você pode utilizar ferramentas como redes sociais, blogs e vlogs, sites e portais, boletins informativos, jornais e revistas, rádio, televisão, e-mail marketing, carros ou bicicletas de som, cartazes, outdoors, banners e faixas. É muito importante que a entidade faça uma boa divulgação do programa para que consiga atingir as metas de beneficiados previstas. A formação de agentes sociais, coordenadores e gestores é considerada o eixo central dos programas. Nesse sentido, o Ministério do Esporte desenvolve em parceria com a UFMG módulos presenciais de formação durante a vigência do programa. Porém, é de inteira responsabilidade dos parceiros o desenvolvimento sistemático da formação em serviço. A formação em serviço objetiva o aprofundamento de conceitos e conteúdos sobre o esporte e o lazer, além de propiciar momentos para o planejamento e avaliação das atividades sistemáticas e assistemáticas desenvolvidas. Neste campo, você deve descrever detalhadamente como será realizada a formação em serviço. Esses momentos de formação devem ocorrer durante todo o período de duração do convênio, com reuniões semanais para estudo, troca de ideias, planejamento, palestras e oficinas em cada um dos núcleos sobre a responsabilidade de organização, financiamento e realização da entidade conveniada. No acompanhamento do projeto pela entidade proponente, descreva como a entidade acompanhará a execução do projeto, informando a rotina, metodologia e os instrumentos aplicados junto à equipe contratada e aos participantes. No campo municipalização, descreva a proposta da entidade visando a continuidade do programa após o término da vigência. Você deve apresentar propostas práticas para a continuidade do programa. Essa continuidade deve ser realizada através da municipalização e apropriação da política de esporte e lazer. Nesse sentido, o PELC e o Vida Saudável são considerados importantes instrumentos, pelos quais o Ministério do Esporte dispõe de suporte estrutural e pedagógico aos municípios, para que, após o período de vigência dos convênios, possam conduzir suas próprias políticas públicas de lazer e esporte recreativo. Você deve responder: há previsão de continuidade das atividades? Com que recursos? De que forma? Bom, agora você já sabe como o Ministério do Esporte se organiza para promover o acesso ao esporte e ao lazer de todos os brasileiros. Acompanhe as notícias aqui no site do Ministério do Esporte e saiba como apresentar a sua proposta. PELC. O programa Esporte e Lazer vai tomar conta da cidade e a cidade vai tomar conta do lazer. Vida Saudável. É tempo de viver diferente. Ministério do Esporte, Governo Federal.